carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você através da Boas Novas. A Boas Novas, que é a nossa missionária, é tão querida de tantos brasileiros. E aí pelo mundo nós temos invadido através da internet, né? Isso é uma bênção, eu fico muito feliz de saber que estamos cada dia mais avançando, levando a palavra de Deus. Eu fico imaginando o Senhor, a alegria dele, né? De contemplar o povo dele reunido, fazendo a obra, levando o seu amor, levando a sua verdade e falando da salvação. E esse é o nosso objetivo, por isso nós estamos aqui, porque Jesus um dia pagou alto preço por nós, nós que não éramos escolhidos, mas Ele nos fez escolhidos e derramou o seu sangue para poder perdoar os nossos pecados. E hoje nós podemos dizer que somos chamados filhos, filhas de Deus por esse amor imensurável. Não conseguimos nem imaginar a dor que Ele passou. Mas o mais importante é que Ele ressuscitou e hoje Ele está aqui, Ele está aí, está em todo lugar, nos abençoando através do Espírito Santo, nos capacitando a sermos o melhor que a gente pode ser. Ele nos ajuda a enfrentar todos os nossos desafios. E é com esse ânimo, com essa fé, que eu creio que hoje também, aqui e aí, Deus está nos ajudando, nos abençoando em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, tem a ver sobre isso que eu falei, né? Sobre a capacidade que o Espírito Santo nos dá de enfrentar desafios. E um desses desafios é a área profissional. E nós vamos falar sobre esses desafios aqui com os profissionais que estão aqui na nossa sala aqui comigo, que é o Marcelo Costa, que é coach e consultor. Obrigada pela tua presença, Marcelo. Deus te abençoe. Obrigado, amém. É um prazer enorme. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Espero poder contribuir com esse tema de suma importância para todos nós. Sem dúvida nenhuma, viu? Aqui também a Kátia Araújo, que é psicóloga e coach. Obrigada pela tua presença também. Gratidão pela oportunidade. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Deus te abençoe. Fica à vontade, tá? Obrigada, Wanda. Temos também aqui a Renata Lopes, que é empresária, coach e analista comportamental. Obrigada também por você voltar aqui, né? As duas já vieram aqui. Deus abençoe. Obrigada, Luana. É sempre um prazer estar aqui falando com você, com esse público maravilhoso do Espaço Feminino. Muita gratidão por esse momento. Amém. E também vamos ter o louvor com o Ângelo Rosa. Ele vai cantar pra gente a música Vitória, né? E foi bom que eu falei também sobre Vitória. A gente vai contemplar no final desse bloco essa música. As coisas linda. Vão se ligando. Deus é perfeito e faz as coisas perfeitamente. Tanto é que eu vim aqui para aprender também. Ouvir um pouco dos profissionais falando a respeito das profissões, de como lidar com elas. Isso é importante para mim também. Agradeço a oportunidade, Luana, mais uma vez. Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que tem sido esse ministério? Quando começou? Eu faço parte dessa maravilhosa oportunidade que Cristo nos deu há 10 anos, vai fazer 10 anos. Eu fazia parte de um grupo secular, chamado Grupo Nosso Sentimento, e tinha uma ascensão tão grande no Brasil. Mas em 2007 o Senhor resolveu me chamar para fazer uma grande obra, e desde então eu estou aí caminhando, levando louvor, adoração pelo país, que foi o que o Senhor me chamou para fazer, para a glória do nome dele. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir então o louvor abençoado da Vitória e também depois o Não Temas, que é um desafio também para quem está enfrentando nessas questões profissionais. Gente, vamos falar sobre isso, vamos dar aqui uma pincelada. Quais são os maiores desafios da vida profissional? Claro que é uma coisa assim tão vaga, né, tão ampla, mas no que vocês estiverem, né, à vontade para falar essa questão que vocês enfrentaram, que vocês têm visto, né, das pessoas aparecendo, porque a gente sabe que várias gerações vai mudando essas questões, né? Antigamente a minha avó já não tinha tanto essa coisa do mercado de trabalho,
Mas hoje a gente já fica até julgando, né? A gente vê muitas pessoas julgando quando a mulher não está inserida no mercado de trabalho propriamente dito. Como é que tem sido esses desafios? Bom, boa tarde novamente. Eu vejo que hoje em dia, né, o desafio profissional, o profissional tem que estar sempre antenado, né? Com a velocidade da informação, a internet, a qualificação constante, ela se faz necessária, né? E num país hoje onde nós estamos com quase 14 milhões de desempregados, eu acho que a requalificação, né, o conteúdo, o conhecimento e, acima de tudo, eu acredito que ele precisa estar centrado, ele precisa estar certo de que ele é capaz e esse meio que ele está inserido é o meio que ele realmente faz parte e que ele pode contribuir de uma forma ou de outra com o conhecimento dele e com aquilo que ele já passou. Então, o desafio profissional hoje, eu acredito que ele vem mais de dentro dele mesmo, pelas coisas que são colocadas adversas e a superação. Eu acho que a superação é a palavra-chave. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, para começar, né, uma vida profissional, jovens procurando a direção da do seu dom, né, da sua vocação. Como é que é isso? A gente encontra, é muito natural? Eu sigo o que o meu pai fez? Como é que de forma mais saudável posso me encontrar nesse mundo de variedades, né, que você pode fazer? Advogado, professor, médico, psicólogo, como é que é isso? Eu acredito que o importante são os pais darem essa liberdade aos filhos, né, de se pronunciarem, de conseguirem descobrir o que realmente faz sentido para a vida deles, né? Porque muitas vezes o pai tem uma grande empresa, é um profissional bem conceituado já dentro do ramo e muitas vezes inconscientemente acaba induzindo ao filho aquele caminho que ele está seguindo. E muitas vezes aquele não é o sonho daquele jovem. Daqui a pouquinho a gente vai falar então sobre isso, viu? Agora eu quero chamar o Ângelo Rosa para vir aqui cantar pra gente. Pode vir aqui no espaço. Deixei você com água na boca para não perder o próximo bloco, viu? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá pra batalha. Quem está na frente é o general Jeová. Vamos lá, marchando, pois contra ele mal nenhum se achegará. Pois ele é poderoso, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Sai da frente, inimigo que acabou de chegar, o exército de Cristo. Não importa a batalha que eu vá enfrentar, a minha vitória é certa no Senhor Jeová. Jeová, vitória, vitória, vitória. A minha vitória é certa no Senhor. Vitória, vitória, vitória. A minha vitória é certa no Senhor. Vamos lá, marchando, pois contra ele mal nenhum se achegará, pois ele é poderoso, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Sai da frente, inimigo que acabou de chegar, o exército de Cristo. Não importa a batalha que eu vá enfrentar, a minha vitória é certa no Senhor Jeová.
voltamos aqui no Espaço Feminino para falar a respeito dos desafios da vida profissional. E a gente acabou de cantar no último bloco Vitória, né? Não importa o que você vai enfrentar, eu creio que você vai ter vitória. As vitórias nem sempre vêm como a gente quer, né? Nem sempre a resposta que a gente queria. Mas você venceu aquele desafio só de aprender alguma situação, né? Algo que você passou. A gente estava falando da questão dos jovens se encontrarem profissionalmente, né? Você estava falando a respeito do pai, que às vezes é super bem sucedido e acaba sem querer influenciando esse jovem filho, seu filho a seguir a mesma profissão, mas isso pode ser até frustrante, né? Como é que deve ser essa veia? Como é que deve ser esse caminho? Porque assim, para nós sermos um profissional de excelência, é muito importante que você seja feliz no que você faz profissionalmente. Porque a felicidade que vai fazer você fazer uma construção profissional muito enraigada, com muita solidez, e vai te levar, então, ao tão sonhado pódio, né, do sucesso profissional. Então, a felicidade é muito importante. Então, os pais precisam partir desse princípio, de ajudar os filhos a encontrarem o caminho da felicidade profissional. Porque aí sim, aí esse jovem será um jovem bem-sucedido profissionalmente. Né? E a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso mundo corporativo. Né? Então, é fundamental que existe essa sede de trabalhar, onde, na realidade, você fica horas a fios desempenhando ali aquele trabalho e você não sente nem a hora passar, porque é tão prazeroso você estar ali desempenhando aquela função que você não sente a hora passar. Então, os pais, eles devem ter essa sensibilidade e ajudar o filho nessa caminhada, nesse encontro. A gente tem hoje os profissionais da área de coaching, né? Nós temos aí os psicólogos e tantos outros profissionais que estão capacitados, né? Exatamente, habilitados para isso. Mas eu acredito que a mola mestre é os filhos saberem que podem contar com esse apoio dos pais. Isso é fundamental para que aí, então, eles possam seguir uma trajetória, buscar um caminho que para eles faça realmente sentido, né? E às vezes não é um só, né? Às vezes ela encontra várias coisas que ela gosta de fazer e aí ela vai, eu acho que também ela tem que encontrar aquilo que ela tem potencial de fazer, porque às vezes ela sonha em fazer algo que naquele momento não é o que ela está capacitada. Então, trilhar também esse caminho é um dos desafios, né? Para que ela chegue, de repente, naquela questão. É muito interessante. O Ângelo, pode falar, É muito interessante a questão que se foi falado sobre os filhos, muitas das vezes olham os pais, né? E, pô, eu quero ser aquilo ali também. Mas o pai, às vezes, por sofrer tanto numa profissão, e fala assim, não, filho, não seja isso aqui. Né? Às vezes não, não faça isso aqui. Os pais, às vezes, idealizam para os filhos outras coisas. Só que o filho se identifica tanto com tal coisa que, às vezes, não vale a pena você falar assim, não faz isso, faz isso. Tem que ir pelo esse cuidado de dizer muito o que é para fazer e dizer que não é para fazer também. Exato. Eu tenho um grande exemplo. Eu vivi da música, eu estudei música, eu vivi da música até hoje. Eu tenho os frutos do que a música me deu durante 16 anos de trabalho. Como eu falei, eu fiz parte de um grupo que ele é ainda muito conhecido no meio secular no Brasil inteiro. Eu ia aproveitar então te perguntar, como é que foi que isso começou? Essa questão de como é que você se descobriu músico? Ou Então, você nasceu músico? Então, na verdade é isso. Meu pai, ele era músico e funcionário público. Mas ele gostava da música e ele não vivia da música. Ele gostava da música. E eu ficava vendo aquilo, eu achava tão legal. Não ele ser funcionário público, mas a parte musical. Eu tinha essa veia. E ficava olhando, e ele, não, queria que você fosse advogado e tudo mais, aquela coisa. Mas eu, advogado, não quero. E ele começou a perceber que tinha uma veia musical em mim, algo que era diferente. O que ele fez? Que poucos pais fazem, apostar naquilo que o filho, sabe, dando cuidado. Claro que toda profissão tem os seus percalços e as dificuldades, mas ele falou assim, tá, vou apoiar. Eu, com 14 anos, ele me colocou numa aula de música e comecei a desenvolver. Com 18, eu estava numa banda. Interessante que você falou, 14 anos é uma idade bem nova, né, para se descobrir. Mas aí, qual era a proposta do meu pai? Se você não estudar, não tem aula de música.
Então, caramba, vou estudar porque eu quero música também. Ele sempre me fez entender que era necessário as duas coisas andarem juntos. Porque, infelizmente, eu faço uma análise que eu chamo vocês também para fazer aqui neste momento. Qual o país no mundo, o lugar no mundo que vive sem música? Todo Ou mundo. seja, a música é uma Faz profissão. parte da vida da gente. A música é uma profissão. Se não houvesse os profissionais... Existe preconceito, é interessante você falar isso, que existe preconceito para algumas profissões, né? Exato. E a música, eu sofri muito. Só que hoje, a minha família se mantém, hoje eu tenho uma estrutura familiar. Claro, Deus no controle de tudo, isso aí é inegável. Mas Deus me fez ter uma profissão que eu tive dignidade de falar, eu me sustento disso aqui. E Legal. tenho uma condição boa disso É bacana aqui. que tem muita gente nos assistindo aí que está, né, batalhando em questão nessa área. É verdade. Renata, fala para mim, para você, como é que Então, são essas nessa questão desses assim que a desafios? Kátia falou, o Ângelo falou, é muito legal pensar assim, dessa questão de detectar a aptidão que a criança e o jovem tem, né? O analista comportamental, vou falar um pouco assim do meu aspecto, né? Eu tenho ajudado muita gente nesse sentido, que é descobrir qual é o seu perfil profissional. Dentro das tuas aptidões, qual é aquela aptidão, qual é aquele nicho, qual é aquela área em que você pode se dedicar no seu desenvolvimento. Porque o que acontece hoje em dia é muito profissional aí frustrado. Porque ele queria uma profissão e fez outra. Ou porque imposição dos pais, imposição do momento, da situação econômica, se vê empurrado para fazer algo que não quer. E aí, daqui a pouco, ele se torna frustrado e aí ele fala assim, eu não tenho oportunidade, eu não consigo... sei fazer nada, Não né? sei fazer nada, não sou promovido porque ninguém me dá oportunidade, mas na realidade, uma das coisas que o profissional precisa entender é que a responsabilidade da sua carreira é dele. E se ele não está satisfeito, e se ele está frustrado, ele precisa descobrir o que ele precisa fazer de verdade, qual é a aptidão dele. Então, eu vejo hoje profissionais que têm muitos anos até de bagagem, não é só o jovem passando por isso, não, o adolescente. Isso. Profissionais que já estão aí no mercado há 15, 20 anos, que de repente se vê assim, caramba, eu não estou fazendo o que eu gosto. E eu estou deixando passar, a vida está me levando e eu não faço aquilo que eu nasci para fazer. E alguns até não sabem o que é, outros já sabem. É interessante que você falou que teve uma vez aqui uma convidada que ela chegou e falou que ela trabalhava na área financeira e ela estava frustrada, já cansada dessa questão, não estava satisfeita, não tinha alegria. E ela largou tudo e ela decidiu trabalhar com ONGs. Sim. E ela se encontrou naquilo, ficou super satisfeita, ela tem uma satisfação muito grande de ver que ela contribui na vida de outras pessoas. E é isso mesmo, né? Acho que também nunca é tempo de você recomeçar, né? Sempre é tempo, aliás. Sempre é tempo de buscar uma nova especialização. E hoje em dia eu vejo assim que o profissional ele tem uma oportunidade de mesclar conhecimentos, né? E a minha formação no original é tecnologia, mas eu também fiz uma especialização na área de gestão empresarial e gestão de pessoas. Ou seja, eu consegui mesclar as três coisas que eu estudei e fazer disso uma profissão. Tem pessoas que trabalham, eu conheci outro dia um site muito interessante que a pessoa era uma psicóloga. E aí ela descobriu uma paixão pela culinária e ela montou o site dela, que é o Panela Terapia. Eu achei muito legal porque ela juntou Os dois. a psicologia, né, com a panela. E ela se destacou super bem no mercado fazendo isso. Então, assim, hoje em dia você consegue combinar 2, 3 especializações e transformar isso numa profissão diferente, numa coisa nova. Eu acho bacana que você falar isso, porque a gente às vezes fica se frustrando. Acho que nunca vê frustração, mas às vezes oportunidades, né? A gente passou agora por uma época de crise, que muita gente procurou essa questão de aprender algo novo, fechou a empresa, saiu de uma grande empresa e teve que ser um autônomo. Como é que foi? Como é que são esses desafios, né, para se encontrar nessas Pois áreas? eu digo assim, eu acho que o profissional está em reconstrução permanente. Aproveitando o gancho da Renata, né, a pessoa ela tem que se especializar, né, tem que fazer aquilo que ela gosta de coração para se sentir bem, né? E eu acho que a contribuição disso tudo
é ele se encontrar e perceber que, olha, está dando certo e mais, eu estou podendo contribuir não só dentro da minha profissão, como para a sociedade. Uma das minhas formações, que é a parte do coaching, né, a música, ela é muito bem-vinda também. Ela agrega o valor dentro da sessão. Então, assim, eu conheço pessoas que eram da área de TI, da sua área, que chega a ser até bem interessante, e ela largou e foi para a música, e hoje está vivendo da música. Então, ela não tinha se encontrado. Isso é praticamente o que? Eu acho que deve estar com uns 40 anos de idade. Aqui Então, no nosso artesanato também vem várias pessoas que começaram a fazer artesanato porque perderam o emprego e queriam, ou então engravidaram, mulheres que engravidaram e queriam, não quero mais trabalhar com hora fixa, saindo de casa, quero ficar aqui no meu ambiente. E se descobriram e fazem bolo, docinhos. Sim. E como nós falamos, como você colocou bem aí no início, a crise, ela faz com que a pessoa crie, né? Então, eu acho que a palavra certa é essa, é a pessoa criar, se reinventar, né? Surgir novas oportunidades e não abaixar a cabeça nunca, porque a vitória é certa, foi o tema do início. É verdade, a vitória sempre vem, né? Sempre. Eu costumo dizer que para quem é honesto, a pessoa que trabalha com ética, né? Ela é verdadeira, ela é íntegra, ela é pontual, ela é esforçada, não tem porta fechada, né? Seja o que for que ela colocar a mão, vai dar certo. Há uma frase que eu costumo dizer, eu levo para a minha vida isso. Não desista, porque a vitória pertence àqueles que permanecerem com fé por mais tempo. Tudo que você começa a fazer e vê dificuldade, você desiste. E a gente sabe que isso também é um dos desafios. Muita gente, é ótimo o que você falou, muita gente inicia, mas não dá continuidade. Eu diria assim, são 3 Fs: fé, força e foco. Esses 3 Fs... Grava aí, gente. Fé, força e foco. A fé é geralmente aquilo que começa e você não está vendo nada, né? Verdade. Mas você tem certeza que vai alcançar. Com a força, você vai trabalhando, né? Você vai trabalhando. E o foco, você vai continuando naquela direção. Exatamente. Perfeito. É muito importante, né, sermos persistentes nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, porque obstáculos sempre teremos, né? A jornada não é fácil para chegar no pódio da conquista, para a realização dos sonhos. Obstáculos nós sempre teremos. Então, quanto mais persistente nós formos, quanto mais focado nós estivermos, né, e quanto mais fé, né, existir dentro do nosso coração, é certo que em algum momento a gente vai chegar lá, por mais difícil que seja a trajetória. E tem a ver com a maturidade, né? Com as experiências. Então, Sim. assim, todas as profissões, não importa qual seja a mais divertida que seja, ela requer esforço, né? Então, se você não está apto a enfrentar esforço, você precisa de uma ajuda profissional para entender, olha, você precisa ter essa constância, né? Que você falou, você tem ajudado muitas pessoas a encontrarem a sua profissão. Qual é a maior dificuldade das pessoas que te procuram para você auxiliar nesse sentido? Olha, eu vejo assim, muita gente me procura, já tem uma profissão, mas ela está frustrada, ela não se sente feliz, ou ela sente que poderia fazer mais. E aonde ela está, ela não está conseguindo encontrar uma forma de desenvolver essa habilidade e esse potencial. E aí ela se sente frustrada por isso. Então, tem sido de ajudar esse profissional a descobrir assim, vem cá, o que você gostaria de fazer? O que você faria se não precisasse de dinheiro nenhum para pagar suas contas? O que você gostaria de fazer? Muito legal essa pergunta. Exatamente, ela é a chave de tudo, sabe? Pensa assim, o que você, se não dependesse de dinheiro, imagina que tá todas as suas contas pagas, o que você gostaria de fazer? Aí a pessoa geralmente fala, eu queria fotografar o mundo. Exatamente, mas por que isso não pode ser uma profissão? A gente vê por aí até programas de TV de pessoas que viajam o mundo fazendo filmagem, mostrando culinária, outros mostrando lugares exóticos. E mais do que nunca tem sido um up, né, nessa questão da fotografia e da parte de vídeo, quando a gente vê aí o YouTube crescendo tanto como uma mídia, né, que é uma mídia que qualquer um pode fazer. O interessante da descoberta é de que qualquer conteúdo pode virar algo
muito agradável para determinados públicos, né? Muito realmente assistido. E é uma profissão. Exatamente. Então, eu começo sempre com esse mote, né, da pessoa descobrir o que ela faria se ela não dependesse do dinheiro e tentar combinar isso com a profissão que ela já tem hoje. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa que estava se desligando da instituição em que ela estava trabalhando, que era um contrato com um tempo determinado, e ela queria se preparar. E ela me procurou 2 anos do contrato terminar, porque ela queria se preparar. E ela falava assim, eu quero fazer moda, moda. No processo, ela descobriu que, na realidade, ela queria moda porque ela gostava de conversar, ela gostava de pessoas. E ela foi fazer uma especialização na área de RH. Hoje ela está numa grande multinacional trabalhando na área de RH. A moda, que era um hobby para ela, ela construiu um site em que ela dá dicas de moda, onde ela vende peças, looks que ela mesma compõe. E ela ama mais, né? Então, ela assim, acabou seguindo uma outra profissão que ela queria, né? E criou essa moda como um plano B. Então, é o hobby dela que rende para ela uma renda adicional todo mês e que deixa ela muito feliz em contato com pessoas, que é o que ela realmente gostava, ajudar pessoas a se vestirem bem e ajudar pessoas. O que eu acho mais bacana, né, disso tudo, dessa oportunidade que a pessoa muitas vezes se dá de se reinventar, é de você escrever uma nova história com muito mais propriedade, muito mais sentido para você do que a história anterior, né? Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com vocês, até agora no bastidor eu estava compartilhando com a Renata e com o Marcelo, que eu fiquei 10 anos fora do mercado de trabalho, né? Para tomar conta dos meus filhos, para cuidar da minha família. E quando eu voltei para o mercado, eu não me sentia no primeiro momento capaz. E aí eu fui buscando esse autoconhecimento para que eu pudesse me encontrar. E hoje eu vivo a minha missão de vida, onde eu estou extremamente feliz com o que eu realizo, né? Que são através das minhas palestras, dos meus livros, ajudando as pessoas a viverem a sua melhor versão como ser humano e como profissional. E se eu não tivesse tentado, né, me reinventar, eu não descobriria a minha missão de vida. Então, eu acredito que a gente deve, sim, sempre ir em busca da nossa melhor versão, sempre buscar realizar os nossos sonhos. E como tem pessoas nesse momento que estão nos assistindo que tem essa coisa dentro de si e não se descobre. Vocês estavam falando aqui, a Renata estava falando, aí eu puxei na minha memória, quando eu resolvi sair do grupo ao qual fazia parte, que era a minha renda fixa, aquela coisa que me mantinha, a minha esposa, ela sempre foi do ramo de negócios, mas parou para cuidar dos meus filhos também. Só que ela sempre gostou muito de cozinha, muito de cozinhar. Eu falei para ela assim, acho que já sei o que a gente pode fazer. Você gosta de fazer doces diferentes, gourmet e tudo mais. Se especializa nisso. Investimos nisso. Ela começou a fazer vários cursos. Hoje nós temos uma fábrica de doces gourmet. Que legal. Então, é exatamente isso. As pessoas, às vezes, têm dentro de si uma oportunidade de mudar a chave. Mas é perfeito. Sabe? Mudar a chavinha opa, eu posso fazer isso aqui. Está dentro de casa, né? Que a gente fez o quê? A gente aumentou um pouquinho e dentro da própria casa a gente consegue fazer, né? O que hoje traz uma boa renda e faz parte do que era dia a dia dela. Sabe o que eu acho interessante? É porque você falou algo bem legal, que começou devagar. Né? Por exemplo, você não aumentaram a casa logo, vocês foram abrindo devagar, Aos foi pouquinhos, funcionando, até a gente foi encontrando pessoas que ficavam interessadas, fizeram pedido. Muitas vezes, um dos maiores desafios que a pessoa encontra é que ela quer ser, né, um gigante, ela quer ser o advogado, ela quer ser o médico. Mas trilhar esse caminho, ele não é fácil, né? Como é que nem desafiar, não, mas incentivar essas pessoas a trilhar esse caminho. Como é que seria esse Então, ele falou o Anderson falou uma situação muito interessante, a chave, né? A pessoa ela tem que saber o momento certo de virar a chave. E a coragem... Esse que é o problema. E a coragem para virar a chave. Porque não adianta você ter a chave dentro de você. Arriscar, você né? saber que você precisa virar a chave, mas você não quer arriscar, você tem receio, você tem medo. E se? Né? E o e se, ele é uma barreira que precisa ser ultrapassada. Não tem jeito. É a fé, tem que colocar em prática. Às vezes você tem que colocar junto com a fé,
né? E muitas vezes também a pessoa precisa do auxílio profissional. E aí, de repente, entra a terapia, entra o coaching, entra outras ferramentas, né, de negócios que podem auxiliar essa pessoa a ter a certeza de que é aquilo que ela está querendo, aquilo que ela está buscando, mas ela não consegue sozinha, por si, tomar essa iniciativa. Queria aproveitar esse gancho que você falou, sozinha ela não consegue. Vou deixar até essa pergunta para o próximo bloco. Como é que é o relacionamento de um profissional? Como deve ser o relacionamento profissional? E o que o relacionamento ajuda, auxilia, né, para que esse profissional seja bem sucedido? Daqui a pouco a gente volta com essa questão, então não sai daí. Nessa tarde abençoada, estou aqui com a Kátia, com o Marcelo, com a Renata e com o Ângelo, conversando sobre os desafios da vida profissional. E eu deixei no último bloco aquele gancho, né, sobre os relacionamentos. Como é que os relacionamentos podem auxiliar esse network que as pessoas devem ter? Como é que deve ser para poder vencer esses desafios? Primordial, né? A gente conversava ali fora antes de começar o programa e eu vejo até pela minha própria história, né? Eu fiquei 10 anos fora do mercado de trabalho e eu retornei há 1 ano. E já dei várias entrevistas na rádio, na TV, já escrevi vários artigos para jornais. Participa do Espaço Feminino. Exatamente, que é uma honra e um prazer, pode me chamar sempre, que eu estarei sempre aqui com muito prazer. Sou coautora de 5 livros, venho aí ministrando palestras, né? E eu vejo que seria humanamente impossível, eu sempre falo isso nas minhas palestras, humanamente impossível todo esse movimento em apenas 1 ano, se não tivesse passado na minha vida pessoas maravilhosas, ser humano fantásticos, abençoados por Deus, que pudessem agregar nessa minha retomada, nesse meu momento de vida. Então, eu sempre falo que sozinho a gente chega lá, mas que acompanhado a gente vai muito mais rápido e muito mais longe. Então, é fundamental. A gente vive uma era que é fundamental o networking. Ele abre portas gigantescas e isso, mais do que nunca, nesse momento de vida que nós estamos, nessa fase, né, que o país vive, isso é realmente que vai quebrar aí as barreiras e vão levar as pessoas para um próximo nível profissional. Eu enxergo dessa forma. Sem dúvida alguma, até para as pessoas que estão começando e para as que estão no mercado, ter sempre essa questão do networking é fundamental. Agora, eu vejo também para mim, que foi muito importante, assim, não pelo lado empresário, mas pelo lado, assim, profissional, começando, que foi a questão de ter um mentor, ter uma pessoa orientando. Ter a humildade de colocar assim, eu não sei tudo, eu preciso de conselhos, eu preciso de orientação, eu preciso de uma condução. Ajuda! Ajuda muito. Aquela pessoa que te diz assim, olha, você é bom aqui, aqui você não é tão bom, né, com feedback, uma pessoa que esteja disposta a falar assim, olha, você não é tão bom aqui, mas eu vou te ajudar, vou caminhar contigo para te ensinar esse caminho. É fundamental, eu devo muito aos mentores que tive, e a tenho até hoje, e acredito que, como a Kátia falou, a gente não caminha sozinha. Precisa, sim, de profissionais competentes ao nosso redor, pessoas que possam abrir portas. Você também precisa abrir portas para pessoas. Eu acho que é um momento, um exercício de gratidão. Alguém um dia fez por você, você Exatamente. como um profissional fazer para outro profissional que está começando. Eu adoro pensar que cada um dos estagiários que passaram por mim, né, minhas equipes durante a minha vida profissional, hoje estão bem colocados. E foram pessoas que eu incentivei a se desenvolverem. Renata, fora que existem necessidades. Por exemplo, eu preciso para minha equipe de uma pessoa assim, assim, assado. Se você não conversa, se você não fala que você está disponível, se você não encontra com pessoas, né, se mantém nesse ambiente, você fica isolado. Então, às vezes, você não sabe que existe um curso bacana para você fazer, porque você não conversou com alguém que fez, né? Se você não se inspirar em alguém que você, né, conheça, você, de repente, pode ficar estagnado na área que você está fazendo. Certeza. Então, isso motiva, né? Poxa, ela está tão bem, até na forma que você se veste, que você conduz a sua fala, como você olha para as pessoas, né? Que a gente vê, não dá para trabalhar muito tímido, né? Querendo ou não, qualquer área, você tem que lidar com gente, né? Claro que tem aquelas, né, para quem é muito tímido, tem aquelas profissões que são mais quietinhas, a pessoa fica mais reservada, né?
mas esse relacionamento é muito saudável. Só faz a pessoa crescer, né? A gente aprende muito com o outro, né? A gente aprende muito com o outro, né? Quantas habilidades, quantas expertises o nosso colega tem e que a gente tem aí a oportunidade de aprender se a gente está interagindo com ele no dia a dia. A gente cresce, né? Com as experiências das outras pessoas, Isso com me o que faz a pessoa pensar pode também agregar. que, assim, a vida não é só para ser feliz, é para fazer feliz também. A nossa missão aqui é fazer o outro feliz. Aí quando a gente faz alguém feliz, a pessoa se sente tão constrangida de estar sendo, né, sabe, pô, tá me fazendo tão feliz, eu preciso retribuir isso. Aí ela faz você também feliz. Né? E isso vai indo de um para o outro, aquilo que você conhece um parceiro que você ajuda ele a, por exemplo, vou dar meu exemplo, na música, eu preciso de tantas pessoas para fazer a minha situação girar e chegar onde eu necessito. Eu preciso de um produtor de áudio, eu preciso de um produtor de vídeo, eu preciso de, sabe, de tantas pessoas. Uma equipe, né? De uma equipe. E se eu me preocupar em ajudá-los, eles vão se preocupar em me ajudar também. Se eu me preocupar Além da profissão, né? Tem a questão da humanidade. E aproveitando o seu gancho, Ângelo, a música, ela é uma ferramenta de levar a felicidade, né? E o louvor também, levar não só a felicidade, como também fazer com que a pessoa se sinta bem, né? E a questão da gratidão, você sendo grato pelo que você está fazendo, você vai alcançar o próximo com uma velocidade muito maior. Porque essa gratidão, ela vai passar para o próximo de uma forma muito suave e transparente. As coisas boas, elas fluem, mas a gente sabe que não é sempre assim no ambiente de trabalho, né? Como é que eu vou lidar com uma pessoa invejosa, uma pessoa arrogante? Tem gente que está lutando pro seu mal, né? Como é que lida com essas questões dentro do ambiente de trabalho? Esse mundo corporativo é complicado, né? Você tem que avaliar muito bem. Eu acho que o profissional ele precisa ouvir mais e falar menos. Né? Perceber aonde ele está, aonde ele está pisando, como está, de repente, o chefe que ele é ligado naquele momento, naquele determinada profissão, e avaliar, né, os riscos e o que ele pode avançar e mostrar a competência dele. Né? Porque eu acredito, sim, eu já passei por diversas situações em empresas que eu pude contribuir, que eu percebia que o chefe ele não tinha uma postura de líder, né? Então, ele acho que mais posicionava através do grito do que propriamente com as ações e a postura de conhecimento. Então, o mundo corporativo ele é um ambiente complicado, que tem que ser muito avaliado e a toda hora te coloca provas, né? E são os obstáculos que você vai passando e ultrapassando. Eu acho muito importante as pessoas que estão em casa, nós precisamos todos os dias, né, acordar analisando, eu quero fazer o bem ou quero fazer o mal? Quero que a minha história seja uma história inspiradora ou destrutiva, né, que leve as pessoas a... Porque a gente aproxima a gente, mas a gente também pode afastar muita gente e fechar portas. Sim. Né? Eu sempre costumo dizer, né, que eu acho que é importante a gente estar sempre caminhando na fé e sempre desarmado quando a gente lida com o próximo. Sempre ver o outro como um ser humano, sempre ver o outro como uma pessoa que está ali na busca de evolução como você está. E eu acredito que quando a gente se posiciona dessa forma, as coisas fluem com mais leveza, né? Porque o corpo fala. Então, na forma que você gesticula com o outro, que você fala com o teu próximo, que você olha nos olhos e você mostra que você está desarmado, que você está oferecendo o que você tem de melhor como ser humano, você acaba sendo um espelho para aquela pessoa. E, de algum momento, ela vai se desarmar e ela vai entrar em sintonia com você e vai fluir, né? Na mesma energia que você está trabalhando, que você está exalando, né? Liberando. É assim que eu tenho caminhado na vida e isso tem sido de muita valia para mim. Isso tem sido muito positivo, eu tenho tido resultados bem significativos com relação a essa postura. Eu estou sempre desarmada, sempre entregando o meu melhor como profissional, sempre entregando o meu melhor como ser humano, e a vida tem me retribuído de uma forma muito positiva essa postura que eu tenho diante da vida. Então, eu acho que é a forma que a gente se posiciona na vida
que a vida retribui para a gente. Esse Eu é o achei meu muito parecer. legal o que o Marcelo falou também, né, nessa questão. Excelente, perfeita essa colocação do chefe mandão, né? Então, assim, a gente está falando de profissão. Então, a gente pode, por exemplo, colocar aqui um chefe, né? É porque E existe uma... essa questão do chefe mandão já passou, né? Deveria ter passado. Exatamente. Existe uma diferença muito grande, né, do chefe e do líder, né? O líder é aquele que abraça, que te acolhe, me dá a mão aqui, vamos fazer junto. Mostra o caminho, né? Mostra o caminho, Exatamente. qual é a tua dificuldade, deixa eu sentar aqui com você, vamos lá, eu vou te explicar. Isso é a liderança. A gente, por exemplo, olhando para a vida de Jesus, ele tinha toda a autoridade, né? Exatamente. Pra Mas era um pra- líder, né? né? Mas não era aquele que mandava, era aquele que direcionava, Exatamente. incentivava e via valor Exatamente. no outro, né? Acho que essa questão do ver valor, a pessoa diz, mas eu não consigo, eu já tentei, pode jogar a rede para o outro lado. É vai lá exatamente o que eu e estava faz, pensando né? agora. Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente que, como cristão, a gente precisa se inspirar no Senhor, né? Que Ele é a diretriz da nossa vida e que seja assim também no trabalho, Sim, né? sim. Porque eu acho, só para concluir meu raciocínio, Luana, eu acho assim que quando você se conhece, você tem esse autoconhecimento, você sabe do que você é bom e você tem a humildade de entender e encarar que você precisa das demais pessoas com habilidade, com expertise, com características que você não tem, isso é mágico, né? Porque você agrega valor, você pode trabalhar junto com as pessoas de uma forma muito saudável, porque eu sei o que eu sou capaz, eu sei das minhas competências, mas eu também sei das minhas limitações. Isso, E eu sei que eu preciso das outras pessoas para completar, né, as áreas da vida que me faltam. Perfeito. Então, isso é fantástico. Quando a gente tem essa consciência, é perfeito para que a gente possa fazer um network saudável, mesmo no ambiente de trabalho. Se vocês pudessem dar algumas dicas, o que vocês diriam para as pessoas que estão em casa aí, né? Se encontrando nesse quadro, perdido, e agora o que eu faço? Tudo que vocês estão falando é muito lindo, mas como é que eu ponho em prática tudo isso? Bom, eu volto da premissa dos 3 Fs. Foco, fé e força. E a gratidão, porque o obstáculo, ele nada mais é do que um ensinamento para que você possa chegar naquele ponto que você deseja alcançar. Então, a vida, ela vai te apresentar obstáculos, independente se você estiver no topo ou se você estiver embaixo. O obstáculo é constante. Então, se você acorda bem, grato, até mesmo pelos obstáculos, a vida vai te retribuir da mesma forma. Então, a gratidão é uma palavra que é um sentimento que vai ter que ser constante dentro dessa pessoa, né? E o foco, a fé e a força. É interessante que você falou assim, por exemplo, hoje, pela manhã, estava uma chuva, manifestação e não sei o quê, tanta coisa. Se você acordar e falar assim, ai, não vai dar certo, vai dar tudo errado, ai, que dia cansativo, não dá vontade de fazer nada, reclamando, você vai viver, né? Porque, como diz a palavra, a boca fala que está cheio o coração. Se o coração está pesado, esse dia vai ser pesado. Mas se você acordar, não, olha, eu vou enfrentar essa chuva, que bom que choveu, que estava precisando bem, né? Olhando as coisas de forma Positiva, né? não, essa greve não vai dar certo, por meu caminho não vai estar, né? E você não encontra a greve e tudo vai funcionando. Acho que a questão da percepção, da forma que você vê as coisas, o olhar. também faz muita diferença. Muita diferença. Como você encara, né, a adversidade. Se você acorda, está chovendo, você tem um obstáculo da greve, tem um obstáculo daquilo, aí você vai ficar se sentindo mal dentro de você mesmo e não vai enfrentar. Eu costumo dizer que é importante fé, em primeiro lugar, né? Que a gente consegue ver algo que está fora dos nossos alcances visuais. E, além disso, tem uma historinha que eu gosto muito, que é a história da estrada, né? Então, para a pessoa que está nos assistindo, dê o primeiro passo. Quando a gente põe o carro na estrada, você quer chegar num destino, no local. Mas você, ainda mais se a estrada for à noite, você não está vendo a estrada toda. Você vê uma certa quilometragem, que é o que o farol te permite, e aí mais adiante você vê mais um pouco da quilometragem, e assim sucessivamente, até que você chegue no teu destino, né? Final. E assim é a vida, em busca dos nossos sonhos. Então, dê o primeiro passo. Você vai galgar um degrau, depois outro, e assim sucessivamente, e quando você vê, você já chegou lá no destino. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que Deus diz na palavra dele, não temas, eu sou contigo, ser forte e corajoso. Isso aí. A gente volta daqui a pouco com mais Espaço Feminino.
Bom, a Renata ela foi a única que não falou para mim a dica dela, então... A minha dica, dentro disso de dar o primeiro passo, que a Cátia falou, tomando esse gancho, o primeiro passo é senta com alguém para conversar. Procura ajuda. Procura ajuda profissional, procura ajuda especializada. Você que está meio perdido, não sabe onde vai chegar, sentiu esse obstáculo, não desista. Pega na mão de alguém, porque juntos você é mais forte, né? Legal. Então, eu penso sempre assim, naqueles momentos de indecisão, eu paro, vou atrás dos meus mentores e vou pedir conselho. Então, esse é o conselho que eu dou para você. Pega na mão de um profissional competente, um profissional que está no mercado, que tem a reputação. Observar o que está dando certo também é muito bom, né? Exatamente. Ele vai te ajudar a fazer uma reflexão profunda do que está dando certo, o que não está dando errado. E vai, com certeza, com esse olhar de fora, te dar novas perspectivas para a sua carreira. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tenho certeza que cada um aqui ajudou, né? Que a gente tivesse um bate-papo super bacana, inspirador para você que está em casa, e que a gente possa mesmo, né, confiar e crer que a vitória vem, que nós vamos conquistar, nós vamos avançar, que a gente pode ser feliz trabalhando, né, que esses desafios vão aparecer, mas pode ser mais leve do que um fardo pesado, né? Entrega para o Senhor os teus desafios, confie nele, mas Ele vai fazer. Deus abençoe todo mundo, você que fica em casa, muito obrigada pela presença. Obrigado. Kátia, Marcelo, Obrigado, Renata. prazer. E vamos de boa música com o Ângelo também. Obrigada pela tua participação, Ângelo. Agradeço. Deus abençoe. A paz. Não esqueça. Eu vou te ajudar. Eu sou o teu Deus. Quando não há mais esperança, quando não há mais solução, quando a fé se acaba e a tristeza no teu coração, saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Não temas, eu estou contigo, sou teu Deus e vou te ajudar. Não temas, pois estou contigo, assim como cuido do lírio dos campos, eu, Senhor, cuido de ti. Esperança, não há mais solução. Quando a fé se acaba, saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Estou contigo, sou teu Deus e vou te ajudar, te ajudar. Não tem mais não, eu, assim como cuido do lírio dos campos, eu, Senhor, cuido de ti. Sou teu Deus e muda a tua história. Liberada está tua vitória. Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor. Sou teu Deus e muda a tua história. Liberada está tua vitória. Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor. Não temas, eu estou contigo. Vou te ajudar, te ajudar. Não temas, eu estou contigo, assim como cuido do lírio dos campos.